Página é esse versículo do marca-página. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui nesta noite para, enfim, ser liberada a palavra profética para o ano de 2023, em que nós, tanto sempre, ao longo do ano, a gente medita, especialmente no final do ano, a gente recepciona esta palavra, que Deus esteja falando ao teu coração, ao coração de todos aqueles que vão receber a palavra do Senhor, também aqueles que vão assisti-la e vê-la novamente, ou vê-la pela primeira vez através da internet. O texto da palavra profética deste ano está no profeta Naum, no capítulo 1, no versículo 7. Os irmãos que estão aí, aqui congregados, além de se não trouxer a Bíblia, tem no marca-páginas o versículo está aí. Ele diz assim: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Senhor, meu Deus e meu Pai, está lida a sua palavra, e que o Senhor esteja falando através do teu Espírito Santo nesta noite, com todos aqueles que estão desejosos de receber essa palavra e a revelação e tudo aquilo que estiver, ó Senhor, para ser revelado, e que nós possamos ser um instrumento, mesmo muitas vezes não entendendo perfeitamente os teus desígnios, mas o Senhor esteja revelando a tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, é importante que você compreenda que esta palavra para este ano, que agora se inicia, ela está num formato bem diferente de tudo aquilo que a gente Deus vinha mostrando para a gente ao longo desses outros anos. Então, para que você compreenda, esta palavra, ela está revelando eventos que fazem parte de algo maior. Então, digamos assim, a partir de amanhã, o Brasil entra num outro nível espiritual, numa outra situação espiritual, e agora ele se alinha a algo que está acontecendo em todo o planeta, porque o mundo está sendo preparado para a revelação do anticristo, e todas essas coisas, esta palavra ela vai nos trazer, ela tem 3 mensagens, e essas 3 vão ser trabalhadas na palavra profética. Então, inicialmente, eu vou mostrar o problema que tinha quando Deus me deu Naum, a palavra, para que vocês entendam o que estava acontecendo naquela época. Eu vou trazer para os nossos dias. Depois eu vou colocar, eu achei importante colocar ainda dentro dessa palavra, 6 acontecimentos atuais. São coisas que vocês não vão ver na mídia, são fatos que estão acontecendo, e que eu quero que vocês entendam que tudo é um processo. Então eu estou olhando muito mais do que se possa ver nos olhos naturais. Depois então tem 7 palavras que vão falar sobre o Brasil e o mundo, e 5 palavras que são direcionadas para você. 4 são palavras corretivas, de tratamento. Elas são duras, mas elas são corretivas. Elas são palavras de ajuste. A última palavra, ela tem uma forma de edificação, uma forma de exortação, quer dizer, de estímulo, e ela termina de uma forma espetacular, trazendo uma palavra muito forte que deve ser guardada durante todo o ano. Ela é a direção. Ainda que ela não vai ser liberada no seu todo para explicar os detalhes, mas inclusive ela vai ser orada. Na oração da meia-noite nós vamos já estar profetizando essa oração. Então ela é algo de uma escolha que vai fazer a diferença na sua vida. Naum foi escrito entre 663 e 612 a.C. O propósito era confortar Judá, ao anunciar os julgamentos futuros que viriam contra Nínive, por causa dos pecados de Nínive. Naum foi um profeta do século 7 a.C. Praticamente ele viveu no mesmo tempo que Sofonias, Jeremias e talvez Abacuque. No resumo, a mensagem do livro ensina o seguinte: que a história ela não acontece simplesmente, ela é determinada pela vontade e pelo poder de Deus. Então cada evento, cada líder, cada presidente, cada rei,
que entra, ou que morre, que sai, que entra, estão dentro de um contexto da vontade de Deus. Aprendemos então que o poder de Deus, bem como a orientação que Ele dá na história, estão de acordo com o seu caráter e o Deus da aliança, o Deus de promessas, aquele Deus que vai cumprindo as promessas. Também aprendemos que nenhum pecado vai ficar sem punição, nem no Brasil, nem na igreja do Senhor. Os líderes, os governantes, o povo, têm abusado do direito de pecar contra Deus. Assim foi com Sodoma e Gomorra, foi com o Egito, Babilônia, a Síria, o Império Romano, Israel. Não vai mudar. Deus vai tratar o pecado. Na antiga cidade de Nínive, ela era uma metrópole, uma cidade muito grande. Seria um tipo São Paulo, uma Nova York, uma Tóquio. Mas ela estava pervertida de tantos pecados sexuais horríveis que acontecia lá. Havia se tornado uma cidade completamente ateia. Já a sua crença em Deus era uma coisa formal, não de obediência. Era uma cidade materialista, idólatra, um governo corrupto, uma justiça injusta a favor dos poderosos. Era uma nação dotada de ganância e de arrogância pelo poder, dominação e violação dos mandamentos de Deus. Então a sentença chegou. A conta chegou. Um século antes, Jonas tinha pregado lá e a cidade se converteu. E na época 120 mil foram salvos. Só que eles falharam numa coisa. Eles não prepararam os seus filhos, os seus netos, na palavra do Senhor. Pensaram só no momento. Nínive, ela se orgulhava de ser uma cidade invulnerável. Ela achava tipo Jericó. Ela tinha muralhas de 30 metros de altura, um fosso com 50 metros de largura e 20 metros de profundidade. O profeta Naum, então, ele deixa claro que o Deus Todo-Poderoso, o soberano Senhor, iria executar juízo, lá no capítulo 1, versículos 1, dos 2 ao 5. E ele iria punir Nínive. A destruição ocorreu de Nínive exatamente conforme o profeta Naum havia dito. Deus usa o Nabopolassar, rei da Babilônia, e o filho dele, o Nabucodonosor, para destruir Nínive. Então começa. Primeiro, um fato inesperado. Guarda esta palavra. Um fato inesperado. Naum profetizou que Nínive acabaria numa inundação. Capítulo 1, versículo 8, ele diz: e com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar. O que se cumpriu quando o rio Tigre, ele transbordou, abriu nas muralhas uma brecha tão grande que permitiu os babilônicos invadirem e destruírem. 2. Sepultura aberta. Naum também profetizou que a cidade seria escondida. Morreram pelo menos 120 mil pessoas. No versículo 3, capítulo 3, versículo 11 diz: tu também serás embriagada e te esconderás. Depois da destruição de Nínive em 602, 12 a.C., Nínive só foi redescoberta pelos arqueólogos em 1842 da nossa era, isto é, 2454 anos depois. Essa mensagem do profeta para o nosso tempo, veio tempos difíceis e agora ele diz assim: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. 6 acontecimentos que eu vou falar rapidamente para vocês. Eu quero que vocês entendam o que está acontecendo. Está sendo construído um trem que vai levar as 70 nações para o terceiro templo de Israel. Esse templo que ainda vai ser construído e será profanado pelo anticristo, conforme a profecia de Daniel e de 2 Tessalonicenses. O aeroporto internacional Ben Gurion, ele abrirá um novo mega terminal, cuja estrutura de transporte desempenhará um papel essencial no terceiro templo de Israel, que vai ser uma casa de oração para todas as nações, porque o trem é o melhor meio de se evitar engarrafamento nas rodovias, e servirá para trazer os sacrifícios e as ofertas. Então, no ano que vem, 2023, no mês de abril, Israel vai inaugurar, já que é o seu jubileu, ela vai inaugurar
esse trem. Será necessário um acordo de paz, cumprindo Daniel 9:27 e 1 Tessalonicenses 5:3. Então, o trem que vai levar até o novo templo já estará sendo inaugurado. 2. Em agosto desse ano, o Papa ordenou que todos os órgãos da Santa Sé transfiram o dinheiro público, tire o dinheiro da Igreja Católica dos bancos privados e passem para o Banco do Vaticano a partir de 1º de setembro. Só para vocês terem uma ideia, o Instituto para Obras da Religião, ele teve um lucro de 18 milhões de euros em 2021. A pergunta: do que é que o Papa está tentando proteger o dinheiro do Vaticano? O que será que ele sabe que nós não sabemos? Ele não quer que o dinheiro fique nos bancos privados. Será que está vindo uma crise financeira por aí? Terceiro, cientistas da várias universidades europeias, descobriram 13 vírus congelados há mais de 48 mil anos, encontrados na Sibéria, na Rússia. Esses vírus estão sendo manuseados em laboratórios que eles dizem que é de alta segurança. Alguns foram encontrados em lobos na Sibéria e em mamutes, 48.500 anos atrás. E eles dizem que, por causa do aquecimento global, o descongelamento desses vírus poderão causar novas pandemias no mundo piores do que a Covid-19. Quarto, então veja bem, são fatos que já estão acontecendo. A Agência Espacial Norte-Americana, essa é muito interessante, a NASA, ela contrata sacerdotes e uma equipe de teólogos para preparar a humanidade para a chegada de contatos alienígenas. 24 especialistas entre padres católicos, pastores evangélicos, budistas, muçulmanos, hinduístas e das religiões africanas, para preparar a humanidade para um encontro de terceiro grau e mistérios de OVNIs para terem contato com seres extraterrestres. Provavelmente estamos caminhando para o cumprimento desta profecia, em 2 Tessalonicenses 2. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Rapidamente, tem um robô chamado Aladdin, que foi secretamente construído e guardado em Wall Street. Esse robô hoje, ele já trabalha e controla a maior riqueza que vocês possam imaginar na Terra. Se somassem todo o dinheiro que tem as pessoas e as empresas, que passam de 5 trilhões, esse robô já controla muito mais do que isso. Está orçado em 21 trilhões de dólares. Nem o PIB dos Estados Unidos dá isso, nem a Europa. E diz que as empresas estão cada vez mais confiando nele. Aladdin vem lá do lado dos árabes. O anticristo deverá ter nacionalidade árabe e judia. Será uma ferramenta para controlar o dinheiro? E por último, a Terra está girando mais rápido. Os cientistas já afirmaram, inclusive esse ano, teve a velocidade da Terra, as pessoas falam assim, o dia está passando rápido, está mesmo. Para vocês terem uma ideia, em 29 de junho desse ano, a rotação da Terra ela foi mais rápida, 1,59 milissegundo a menos. Então a tendência, e eles estão assim, os cientistas, inclusive eles iam fazer uma reunião sobre isso, um tratado entre os principais cientistas, eles chamam isso de oscilação de Chandler, que é um desvio do eixo da rotação terrestre. Então a Terra está realmente girando mais rápido, quer dizer, os dias, os meses, os anos estão passando mais rápido. Nós vemos então a palavra em Mateus 24, Jesus disse, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Parece que é literalmente mesmo, vai ser abreviado porque vai passar mais rápido, já estamos passando mais rápido. Muito bem. Vamos à palavra. E o que vem por aí? 2023. Primeira coisa que nós precisamos entender. 2 Timóteo 3:1. Virão tempos difíceis para o Brasil, para as nações.
Um velho pastor, ele estava ensinando o seu discípulo, e ele disse o seguinte: o meu avô andava a pé 10 quilômetros para trabalhar e dar herança para os filhos. O meu pai andava a pé 5 quilômetros para trabalhar. Eu hoje estou indo trabalhar no meu Cobalt 1.8. O meu filho vai trabalhar com uma Equinox. O meu neto vai trabalhar com uma Ferrari. Mas o meu bisneto vai voltar a trabalhar a pé novamente. Aí o discípulo perguntou ao velho pastor: mas pastor, por que isso acontece? Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Os tempos difíceis, porque hoje nós temos homens fracos. Fracos na fé, fracos na fidelidade a Deus, fracos na obediência. E é essa fragilidade que vai gerar o que está por vir. 2023, você deve imaginar como uma longa viagem que você vai fazer. Você vai fazer de carro. O que você precisa fazer quando você vai viajar? O seu carro, você tem que olhar se ele está bom, e você tem que fazer uma revisão nele. Tem gente que não faz revisão, e aí tem aquela surpresa agradável que o carro quebra e ele então fica à mercê de socorro. E nós precisamos de um poder maior. Então a abertura da palavra, ela diz o seguinte: começa a partir de amanhã, a partir da meia-noite, uma nova viagem. E é a hora de você fazer uma revisão que será apresentada na palavra. Entenda o seguinte: daqui para frente, toda a palavra, todo o acontecimento que você vê na cidade, nas nações, no Brasil, você precisa atentar para 3 fatos. E eu peguei o texto, conforme Deus estava mostrando, o texto de Daniel. A gente poderia pegar Apocalipse, mas como Daniel começa a mostrar esse lado, eu quero que vocês entendam isso na palavra profética. E isso vai ajudar muito. Primeiro, diz assim, capítulo 7, versículo 4f: e foi-lhe dado um coração de homem. No versículo 6 diz: e foi-lhe dado domínio. O que vai acontecer no Brasil é permissão de Deus, é que vão executar aquilo foi-lhe dado fazer. O que vai estar acontecendo ao redor das nações está sendo dado e precisa ser assim. Então, quando a gente vê as pessoas todas olhando para o lado político, para o lado ideológico, estão cegas e não enxergam mais nada, porque foi lhe dado. Então, há um poder que controla todas as coisas. Então, está sendo dado e assim vai ser. Depois ele fala: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Aqui, o texto fala do anticristo, que ele vai fazer com os hebreus, o que ele vai fazer com os cristãos que vão se converter na grande tribulação. Mas para nós entendermos isso, ele quer dizer o seguinte: que os valores do reino de Deus, eles vão ser substituídos, eles vão ser confrontados com valores demoníacos. Os verdadeiros cristãos, aqueles que entendem o reino de Deus, vão sofrer, vão ser magoados, vão ser muitas vezes demitidos do seu trabalho, perseguidos, porque vai contra a palavra do Senhor. Assim como o mundo está fazendo isso, assim como as nações estão aprovando coisas abomináveis diante de Deus, o Brasil também vai entrar nisso. O certo vai passar a ser errado, o errado vai ser aceito como certo. A iniquidade, ela vai ser tratada como uma coisa correta e normal. E aquele que ousar falar contra será punido. Por isso que ele diz que magoará. E ele depois termina. E aqui terminou o assunto, no capítulo 7, 28a. Deus vai encerrar o assunto de forma inesperada em muitos casos. Isto é, um fato inesperado. Então o que a gente vai olhar para 2023 são fatos inesperados. Em toda a situação. Apocalipse 6,8 diz: e eis um cavalo amarelo, e o seu cavalo sendo chamado Morte, e o inferno estava perseguindo. Isto traduzido para nós: a sepultura vai estar aberta, e muita gente morrendo sem salvação. Então eu olho nação, eu olho país, nações, o Brasil, eu olho o estado, eu olho a cidade, eu olho para minha família. Eu devo olhar isto. Primeiro,
Um fato inesperado vai agitar o Brasil. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis mesmo. E as coisas estão sendo preparadas para isso. São tempos sombrios. A palavra do Senhor dada é meio enigmática e diz assim: uma árvore grande para o Brasil, em sua boca há palavras de arrogância, na sua conta há sangue derramado de inocente. Essa árvore vai descer à sepultura, pois a palavra para ela é Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mene, contou Deus o seu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Parsim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Esse fato inesperado, vai acontecer algo inesperado, e entenda isso, quando ele fala de divisão, de sepultura, isso vai pegar muitas situações que estão irregulares, mas esse fato vai abalar a política brasileira, vai abalar o governo brasileiro. E quando nós virmos, mesmo gente, como nós estamos vendo agora, pessoas famosas no mundo inteiro morrendo, sem a salvação, a gente precisa parar e pensar como Lucas 12:20. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer, e quem ficará com tudo que você guardou? Tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Jesus 2. Jesus não disse que o diabo ou o imperador era senhor, mas ele disse que o dinheiro era senhor. Ele disse: não podeis servir a Deus e as riquezas. Essa geração tem tratado o dinheiro como um Deus. Por dinheiro as pessoas matam, morrem, mentem, enganam, se casam, se divorciam, são corruptas, se corrompem, mudam de igreja, se prostituem, roubam. Aí vem a palavra de Lucas 12:20. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? Então esperemos tempos difíceis. E o cristão deveria estar preparado para tempos difíceis, agitações, invasões, aumento de roubo, assassinatos e violência. As coisas precisam caminhar para isso. Precisa haver situações assim no mundo, agitação, problemas de todos os tipos, porque está sendo preparado o cenário para aparecer aquele que vai surgir como o tal salvador do mundo. Investidores vão tirar dinheiro de países como o Brasil, não só do Brasil, mas de países como ele. O sinal vai ser forte. De norte a sul, no Brasil nós vamos ver isso, como se diz, do Oiapoque ao Chuí. Muitas pessoas mudando, especialmente da América Latina e do Brasil. Vão se dizer assim: o Brasil nunca passou por isso antes. Tragédias, como nós estamos vendo aí, inesperadas em vários estados, em 4 em especial, muito luto, muito choro, muita sepultura aberta. E mais uma vez, nós vamos ter que olhar e dizer: esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Mas também, como diz em Romanos Paulo, sabemos que até agora toda a criação geme e padece, como em dores de parto. Terceiro, rumores de guerra. Mateus 24:6, Jesus disse assim: e certamente ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Rumores de guerra é quando se procura um motivo para se começar uma guerra. O que nós estamos vendo entre a Rússia e a Ucrânia, que não foi resolvido, ainda vai acender o medo de uma terceira guerra mundial, que ela esteja prestes. China, Taiwan, Estados Unidos, Europa. Então nós vamos ver esse abalar das nações, as ruas ficando mais inseguras, violência. A justiça brasileira, que se tornou podre e injusta, sofrerá também um golpe, um fato inesperado. Muitos cristãos cada vez mais vão se tornar ímpios e vão ficar como que dopados, drogados, anestesiados, e não terão poder de reação. É o que diz Apocalipse 22:11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E isso cada vez mais vai ser assim. Os cristãos vão cada vez mais se revoltar contra tudo que é de Deus, contra a igreja, contra a Bíblia, contra tudo que é sagrado.
4. A imprensa mundial e assim a imprensa brasileira vão continuar sendo mentirosas, vão continuar escondendo a verdade da população por causa dos seus interesses financeiros. A grande mídia vai continuar incentivando e dando espaço para gente pervertida, para multiplicar a iniquidade de artistas e pessoas famosas e todas as pessoas que fazem coisa errada, porque precisam magoar os santos do Altíssimo. Então, como diz Paulo, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, mais amigos de prazeres que amigos de Deus. Cada vez menos as coisas de Deus, vão fazer coisas para si mesmo, espetáculo. A igreja vai viver um período cada vez pior de apostasia e de shows e espetáculos, mas ela não vai fazer discípulos. Gente de países pobres, oprimidos, vão continuar fugindo para outras nações no desespero de vidas, como está acontecendo com os curdos hoje, cristão contra cristão, casamentos antigos sendo destruídos, abalados, bebês sendo mortos. Parece óbvio, mas você vai ver isso ao seu derredor. 5, há muito pecado no altar da igreja do Senhor. A colheita de pecado virá. A sepultura está aberta para um famoso líder evangélico, que montou um império, ao longo de décadas, enganando pessoas, ficando rico com heresias, e todos aqueles que estão construindo as coisas, usando o dinheiro da igreja, enganando pessoas, ao invés de pregar o verdadeiro evangelho, abram o olho, porque parece que a Covid-19 não ensinou nada para ninguém. 1 Pedro 4,17, Deus diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Agora é para você. Agora a palavra, ela vai se voltar para cada um de nós. Estava bom? Primeira palavra. Espiritualmente, provavelmente você está morto. Apocalipse 3:1 diz assim: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, está morto. Você tem levado a sua vida espiritual na brincadeira, você está brincando de roda. Gente morta na fé acabou matando a tua fé. Você tem sido como Saul, faz as escolhas do jeito que bem entende e foge para não obedecer a palavra de Deus. O problema é que você não pensa nos seus descendentes, nos seus filhos e netos. Os filhos e netos estão recebendo uma herança maldita. E quando a sepultura é aberta na tua família, morre alguém sem alcançar a salvação, porque você não é luz. Lamentações 5:7, Deus diz: nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. A cada ano que passa, você mata uma virtude da sua vida, espiritualmente, morto, não produz frutos, se preocupa apenas em agradar os homens. Mateus 25:29, esta é a palavra que talvez você não entendeu. Porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, será tomado até o que tem. Então quem tem virtudes, mais virtudes serão dadas, e aqueles que estão perdendo, aquele que não tem, até o que tem vai ser tirado. O mar diz para o peixe: não saia de dentro de mim que você vai morrer. O peixe teimoso sai de dentro do mar e morre. Da mesma forma, Deus diz para você: não saia de dentro da minha vida, que você morre. Mas você não obedeceu, saiu de dentro da vida com Deus e espiritualmente morreu. O Senhor diz para você, Efésios 5:14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. 2. A morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116:15. Deus vai continuar levando este ano pessoas do nosso conhecimento mais íntimo, pessoas santas, pessoas tementes a Deus, que deixam lacunas. E as pessoas às vezes ficam como ovelhas que não têm pastor. Assim como aconteceu
no passado, com a morte dos apóstolos. O importante é não deixar uma herança maligna para os descendentes, para os filhos, para os netos, como Pedro escreveu em 1 Pedro 1, 18, 19. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. 3. A geografia dos seus pés está fora do mapa do propósito de Deus. Você está fugindo como Agar, sem nenhuma direção. Fugir não é direção de Deus. Agar fugia de Sara, mas o anjo mandou Agar voltar. Gênesis 16, 9 diz: então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as tuas mãos. Você fugiu dos cultos, fugiu do discipulado, fugiu do ministério, fugiu de um conselho do pastor. Você fugiu de alguma coisa. Se sentia pressionado, desanimado, frustrado, por causa do fracasso de alguns sonhos, algumas vontades carnais. Você não precisa de tudo que acha que precisa. Você só precisa de uma coisa: da direção de Deus. A direção de Deus. Não importa que Deus está mandando você ir, ou se Deus está mandando você voltar. Jesus mandou Pedro voltar, e Pedro obedeceu. Lucas 5,4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Agora Pedro pegou peixe, porque tinha a direção de Jesus. Então, nós fazemos as coisas e olhamos pela aparência da coisa. Você tem feito muita coisa sem a direção de Deus, e está fora do propósito de Deus. A palavra do Senhor é para que você volte a obedecer. Jesus, ele deu direção do Apocalipse às 7 igrejas no primeiro dia da semana, que viria a ser chamado o domingo. Atos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2, o Didaquei, capítulo 14, mostra que os cristãos se reuniam no domingo. João escreve assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. O que você faz no culto do domingo? Você vem buscar a direção de Deus, porque o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes está no Apocalipse. Mas tem pessoas que preferem, não recebem o que Deus, o Espírito Santo, fala à congregação. Ele prefere ficar pescando na internet, pegando pastores que preguem a sua ideologia. Então por isso que recebeu a palavra morto. 4. Resiliência. Essa palavra Deus me deu para o ministério de intercessão, e mostrando que Deus protegeria cada uma das intercessoras que estão sendo fiéis a Ele. Hoje vocês viram o testemunho de um que está comprovando a palavra. Ele disse que Ele iria proteger. Isso daí foi uma promessa que Deus fez. O testemunho da irmã Claudineia comprova a palavra dada a semana passada. E essa palavra, então, eu quero aproveitá-la aqui. 1 Coríntios 10, 12, nós lemos assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Resiliência é uma palavra que na física tem para materiais resilientes e materiais tenazes. O vidro é um material tenaz. Quando você dá uma pancada nele, ele quebra. Assim é esta geração de cristãos sem discipulado. Toda pancada estão quebrando. Então o que faz? Se desmembra. Procuram congregações onde eles possam ter espaço para pecar, para fazer a sua vontade, o seu ego. É uma geração tenaz, é uma geração de vidro. Resiliência é a capacidade de você receber um impacto, se moldar ao impacto e voltar à posição original. Voltar. Veja bem, a borracha é um material resiliente. Você bate na borracha, ela vai e ela volta no seu estado original. Resiliência no comportamento da fé é você receber os golpes da vida e da guerra espiritual que vai ampliar esse 2023. E você não vai cair na apostasia, não vai cair na rebeldia, não vai cair no pecado, mas você vai voltar ao estado de confiança em Deus como um discípulo. E aqui cabe Romanos 8, 35, 37.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então aqui a resiliência, porque a gente deve esperar, lembra a palavra no início, fatos inesperados. Tenha calma. Haverá sempre o livramento de Deus através das nossas orações. Guerra espiritual intensa, invejas, lutas com magia negra, trabalho de macumba, feitiçaria, bruxaria. Esse vai ser a tônica de muitos que vão enfrentar, e mesmo cristãos. Cuidado com certas coisas que você possa ganhar de certas pessoas. 2023, Deus nos abre as portas, mas você vai sentir ainda mais o que está escrito em Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A palavra cosmocratore, governador ou dominador daqueles que estão no mundo. Portanto, eles governam ímpios, crentes desviados e crentes apóstatas. E eles vão continuar atacando as famílias, para que morram sem salvação. Casamento com brigas, violências, traições, e que acabem em divórcios e os novos casamentos adultérios, nos descendentes, nos filhos, vício de droga, bebida, sexo e gravidez fora do casamento, homem com homem, mulher com mulher, idolatria, pedofilia, pornografia. O que você orou até agora vai ser pouco para 2023. A palavra-chave para 2023 será o que disse o profeta Abacuque 2,4. Sadak be emunato ishie. Sadik be emunato ishie. O justo viverá pela sua fé. A fé só opera quando as coisas saem do seu roteiro. É a confiança máxima em Deus. A última palavra. Esteja no lugar mais seguro para você estar. Eu já falei e ensinei diversas vezes que o lugar mais seguro para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Mas agora eu vou ampliar o significado para vocês entenderem. O lugar mais seguro para você estar, e deve fazer isso em 2023, é estar dentro do propósito de Deus. Romanos 8,28, ele diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O lugar mais seguro para você estar é dentro do propósito de Deus. O propósito dele, a palavra próteses, quer dizer, os pães da proposição, é você estar na presença dele. Os apicultores, e eu confirmei com a nossa apicultora isso, dizem que quando uma abelha rainha morre, eles pegam uma operária larva e mudam a alimentação dela. Até então ela comia uma dieta rica de pólen. Eles mudam para a geleia real, uma substância super nutritiva. A larva muda de tamanho, muda de mentalidade e muda de comportamento. A partir daí, seu destino não pode mais ser alterado. A sua vida, ela é guiada pelo que você come. Deus tem visto nessa geração que grande parte dos cristãos estão comendo pólen da internet, do celular, das redes sociais, e não recebem a geleia real que ele ainda distribui nas congregações que são fiéis ao evangelho do reino de Deus. E por isso que estão cada vez mais todos vivendo como larvas, como operárias, e ninguém está alcançando a realeza. A palavra de Deus diz que a igreja, nós somos reis e sacerdotes. A lagarta, ela rasteja, ela come insetos e folhas podres. Aí ela entra no casulo, sem luz, sem ar, e não se mexe. Vai rasgando as suas costas para nascer as asas.
E a dor que ela sente é muito grande, dói demais. Quando ela sai do casulo, ela vira uma borboleta. E ela ganha as asas mais lindas da natureza. E já não come mais insetos e nem folhas podres, mas ela come o néctar das flores. Se você interromper esse processo e abrir um casulo, achando que vai ajudar a lagarta que está sofrendo, você vai fazer a pior coisa que existe na natureza, na vida dela. A sua vida é guiada pelo que você come. Deus tem visto, eu repito, que muitos cristãos estão vivendo comendo folhas mortas e insetos da internet e das redes sociais. Os filhos de Deus, esses que são guiados, guiados pelo Espírito de Deus, vão ouvir a palavra de Deus e como a geleia real dada para a abelha rainha, como o néctar das flores dada para a borboleta. E esta palavra, ela é liberada no culto, ela é liberada na mensagem, ela é liberada no discipulado. São as duas ferramentas do Senhor. O processo é doloroso. Significa, meu irmão, se você e você, minha irmã, faz parte desse grupo que está sendo tratado por Deus, como eu, não espera que vai aliviar a dor. Espera que Deus vai estar transformando e logo você terá asas como de águia para voar. É o que a palavra chama de metamorfose, Romanos 12:2. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Metamorfo, a palavra aqui. O Espírito Santo não fala pela web, ele fala na congregação. A gente posta mensagens, mas pode ver que a maioria daqueles que pregam a verdadeira mensagem da palavra do Senhor tem lá 20 pessoas que vão vir. Se você não aprender a governar a sua boca, você não vai alcançar a realeza, porque nós somos reis e sacerdotes. Lembre-se, o propósito do nosso Pai é este: você tem que se parecer com Jesus. Romanos 8:29 ele diz: porque o que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O alimento que você come determina quem é você. Se ele vem das redes sociais, você é independente e está fora do propósito de Deus. Você come insetos e folhas mortas. Você come pólen. Para você que escolheu viver dentro do propósito de Deus em 2023, a primeira palavra que Deus está dando, diz o Senhor, Isaías 41:10-13: não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei, sim, eu te ajustarei, te susterei com a mão direita da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo-te: não temas, eu te ajudarei. E agora é o néctar que eu quero que você grave bem isto. Se você quer provar isso aqui, você vai ter um desafio. Você sabe por que muitos estão chegando no final do ano desanimados com a sua vida espiritual? É porque nós somos naturais, vivendo uma vida natural, religiosa. Guarda isto: você terá que andar no sobrenatural de Deus. Diga comigo: eu terei que andar no sobrenatural de Deus. Esse é o desafio. Se você não fizer isso, cada vez mais, como muitas pessoas, eu vejo, às vezes eu entro na internet que eu estou postando as mensagens, eu vejo a brigaiada dos cristãos. Eu falo: gente, está tudo andando no natural.
Você tem que reaprender a ver o milagre. A gente fala, mas eu estou pedindo e não acontece. O milagre é o sobrenatural. Quando tudo parece perdido, então vem a escolha. Ou você anda no sobrenatural de Deus, ou você vai viver na falta de fé e no desespero. Então você tem que andar no sobrenatural de Deus. Se esqueceu tudo que eu falei, pelo menos guarde isso. Vai ter que ativar a fé para ouvir a palavra de Deus, mas não a palavra que os homens pregam para agradar, a palavra de Deus, que primeiro ela corrige, porque para você andar no sobrenatural de Deus, você não vai conseguir com pecados, e hoje a igreja está cheia de pecados, com pregadores que só se preocupam com o dinheiro. Vocês imaginam que num dia de festa, que num dia de vamos comer juntos, num dia de comemoração, nós primeiramente estamos ouvindo uma palavra de correção, porque mais do que o alimento carnal, o alimento físico, o alimento espiritual, estar no propósito de Deus, você precisa guardar isso. A fé que me faz ouvir a palavra, e a fé vem por ouvir, ela me empurra para o centro do propósito de Deus. E aí eu vou entender que tudo é possível ao que crê. Então, faça da oração o seu celular. Em vez de falar, tem uma vida de oração, eu vou simplificar. Faça da oração o seu celular. Deus ainda vai liberar esta palavra. Mas esse é o desafio para 2023. Olha a sua vida financeira, olha a sua vida no casamento, olha a vida dos seus filhos, olha como estão os seus filhos, olha aqueles que estão vendo netos, vejam o tipo de vida que estão os seus filhos e vejam o que os seus netos já estão recebendo. A palavra do Senhor coloca uma responsabilidade. Nós estamos felizes de vermos os nossos filhos nas melhores escolas, com as melhores roupas, já tendo o seu carro dirigindo, e espiritualmente igual a nós mesmos, mortos. Aí morre, todo mundo coloca lá no céu. Gente, o céu não é um lugar de gente boa, mas ele era tão bom. O céu, gente boa não vai para o céu. Quem vai para o céu é pecador arrependido, justificado pelo sangue de Jesus Cristo, que teve um novo nascimento. Jesus disse que se não nascer de novo, não pode entrar. Tem que nascer da água e do Espírito. E para ver o milagre, se você quer um ano e quer ver a mudança na sua vida, você vai ter que andar no sobrenatural de Deus. Você não vai poder continuar nessa fé medíocre. Uma fé que recebe aplausos dos homens, mas uma fé que agrade a Deus. E se você decidir agradar a Deus, entenda que você vai desagradar pessoas. Mas a responsabilidade que nós temos é ensinar os nossos filhos e a ensinar os nossos netos. E se a gente não está fazendo isso? Irmãos, existem dois lugares. Veja bem, a palavra profética falou de sepultura aberta, que é algo acontecendo e vai piorar. O pior de tudo vai ser ver essas pessoas, da nossa família, partindo para um lugar que a gente não gostaria que fosse. Então, Paulo fala assim em 2 Timóteo 1:5, ao exemplo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Lóide, a avó, ensinou a filha Eunice, que ensinou o filho, o neto Timóteo. Veja bem, não fala do pai nem do avô. Provavelmente essa turma aqui não quis saber nada com Deus.
Mas a Lloyd não estava nem aí. Meu marido não quer saber de Cristo, quer ir para o inferno, o problema é dele. E ensinou a filha, e olha, tu ensina meu neto, eu não quero meu neto fora. E agora Paulo está falando para o seu discípulo que era o neto dela. Então, meus irmãos, a palavra profética te coloca isto: o justo viverá pela fé. Amém. E é pela fé que você vai aprender. Deus vai liberar essa palavra para nós. Você tem que andar no sobrenatural de Deus. Então os milagres vão acontecer. O milagre não só de cura e libertação, mas o milagre da salvação da sua família, o milagre da transformação. Nós temos que andar no sobrenatural. E para andar no sobrenatural, eu preciso de uma fé que me leve dentro do propósito de Deus. As pessoas na igreja brasileira aprenderam a fazer a sua vontade, o seu propósito. Você faz o ministério que você quer, você vai quando você quer, tem que ser do seu jeito. Você está fora do propósito de Deus, porque a maior parte, se vocês verem, Moisés, ele queria libertar o Israel do Egito? Não, mas ele foi, não foi? E é assim que acontece. Jesus orou, também recebeu não? Faça assim a tua vontade. Estar no propósito do Pai é fazer a vontade dele. E geralmente nós vamos fazer aquilo que Ele quer, que de início a gente não queria. Eu vou fazer a oração final, oração de bênção. E espero que você tenha guardado desta palavra do ano, especialmente, que você, para viver daqui para frente, vai ter que ser pela fé. Mas não basta uma fé morta, você tem que entrar no sobrenatural de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Um feliz 2023 para todo mundo. Uma bênção do Senhor, a bênção de Deus, a shalom, a prosperidade, a bênção, a saúde, a libertação e, acima de tudo, comunhão com Deus. Para andar no sobrenatural de Deus, você precisa ter comunhão com Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.